É tanta perseguição, tanta ilegalidade, tanta prisão ilegal, inquérito ilegal, busca e apreensão, tanta mentira, tanto crime cometido por aqueles que deveriam resguardar a lei, que às vezes a gente não consegue acompanhar todos os casos. Nós tivemos o Clezão, nós tivemos o inquérito das fake news, Daniel Silveira, Felipe Martins, Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, Ramagem, Eduardo Bolsonaro, mas tem uma pessoa que às vezes eu acho que a gente não está falando bastante, porque é um caso absurdo que está sendo feito com ela. A mulher mais votada nas eleições de 2022, Carla Zambelli, que agora está presa na Itália, condenada a 10 anos, por supostamente ter mandado um hacker invadir um sistema e emitir uma ordem de prisão para Alexandre de Moraes. Parece brincadeira, mas não é. E esse pessoal do STF, eles estão tão bêbados no poder que eles nem se preocupam mais em criar narrativas que tenham um mínimo de credibilidade. Bom, Alexandre de Moraes decidiu derrubar o mandato da Carla Zambelli. E agora há uma batalha sendo travada na Câmara dos Deputados para que o mandato dela seja protegido. Quem está relatando esse processo é o Diego Garcia, deputado federal Diego Garcia. E eu tenho aqui em mãos o relatório dele. Esse é o voto, ou seja, o relatório dele na Comissão de Constituição e Justiça. E ele fez um extenso relatório de 147 páginas. Mas eu quero te mostrar só alguns parágrafos para você entender a gravidade do que está acontecendo. Então, aqui, aqui, ó. Aqui o depoimento de Michel Spiero. Olha o que esse Michel Spiero fala, tá? Vamos lá. Assistente técnico de defesa da ação penal 2024-28 iniciou seu depoimento explicando que as provas utilizadas pelo STF, incluíram depoimentos de testemunhas, a linha do tempo do Twitter da deputada Carla Zambelli e documentos encontrados em dispositivos digitais dela e de Walter Delgatti. Enfatizou que não havia nos dispositivos, eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó, não havia nos dispositivos digitais nenhuma mensagem de comando ou de instigação da deputada Carla Zambelli para que Walter Delgatti acessasse ou inserisse qualquer dos mandatos que ela emitiu. Ela pegou 10 anos por isso aqui e não tem nenhuma prova de que ela tenha feito isso. Ele afirmou que a confissão de Delgatti sobre os supostos textos enviados por Zambelli para a confecção do mandato de prisão e do bloqueio de contas do ministro Alexandre de Moraes não encontrou respaldo em evidências técnicas. Não havia mensagem, e-mail ou documentos nos arquivos dela com esse conteúdo. Ressaltou também que a defesa não teve acesso a cerca de 700 gigabytes, 700 gigabytes de material armazenado por Delgatti na nuvem, tampouco eventuais e-mails criados para quebrar sistemas, já que foi pedida a quebra de sigilo sobre eles. Esclareceu ainda que a afirmação da inexistência de prova material evidenciando o comando da deputada quanto às ações do hacker não partiria da posição isolada dele como assistente técnico de defesa, mas que também da Polícia Federal teria feito uma análise de todo o material e não havia encontrado prova nesse sentido. A Carla Zambelli foi condenada a 10 anos por um crime que ela não cometeu, que na verdade nem existiu. A única coisa usada para prender Carla Zambelli foi a delação de um mitomaníaco que já foi comprovadamente mentiroso, que é o Walter Delgatti, que vai sair da cadeia em breve. Confirmou ainda que os arquivos encontrados nos celulares da deputada só apareceram nos dispositivos dela depois da invasão dos sistemas judiciais pelo hacker e não antes. Ou seja, depois que aconteceu aquilo lá, mandaram arquivos para ela no e-mail e aí estão usando isso como se ela tivesse organizado algo antes. Cara, é surreal. Vamos ver o que o Tagliaferro falou. Isso aqui é o Tagliaferro, braço direito do Alexandre de Moraes, nesse período que foi emitida essa ordem de prisão. De acordo com o Tagliaferro, a deputada Carla Zambelli estava entre os principais nomes incluídos no foco de observação solicitada pelo ministro, juntamente com outros parlamentares e influenciadores como Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Daniel Silveira. A ordem era no sentido de que tudo que ela publicasse fosse monitorado e relatado. Cara, isso aqui é ditadura, isso aqui é fascismo. O Estado monitorando tudo que uma deputada federal faz ou publica. Resultou em mais de 150 a 200 pedidos. Ele relatou ter em mãos cópias de relatórios produzidos, inclusive um relativo a episódio envolvendo arma de fogo, encaminhado à CCJ. Em seu entendimento, havia um direcionamento claro para perfis de direita e não havia pedidos relacionados a políticos ou influenciadores de esquerda. Sabe o que o pessoal acrescentou que em conversas internas de WhatsApp, com juízes, auxiliares e servidores do TSE, chegou a observar expressões como "vamos pegar ela". Isso aqui é a justiça do Brasil. Quero que você entenda a gravidade disso aqui. As pessoas responsáveis por derrubar perfis, por tornar pessoas inelegíveis, escreviam assim, era uma festa no WhatsApp. "Vamos pegar ela. Ele tá cismado com o Eduardo Bolsonaro. Use a criatividade. Derrube esse perfil porque ele tá falando mal do Alexandre de Moraes". Isso aqui, aí vem o depoimento da Carla Zambelli. E aí tá bom. Aí vai. A decisão do Alexandre de Moraes é que perderá o mandato. Aí o Alexandre de Moraes decide que ela perdeu o mandato. Mas na Constituição não tem decidir. Não tem, declara, né? Não é declarar, é decidir. Nos casos, a perda de mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta mediante provocação na respectiva mesa ou de partido. O Alexandre de Moraes está derrubando vários mandatos de decreto, numa canetada, sendo que não existe isso na Constituição. O que existe na Constituição é passar o processo e o resultado do processo para a Câmara dos Deputados ou o Senado, e lá é decidido, ou seja, há uma votação
com maioria absoluta. Mas Alexandre de Moraes já tirou o mandato do Ramagem, do Eduardo Bolsonaro, já está tirando o mandato da Carla Zambelli e de quem ele quiser. E aí o centro não reage porque o centro tem medo, porque tem inquéritos lá para serem julgados. O Diego Garcia fez um voto correto. O deputado federal, Diego Garcia, que inclusive agora pode se tornar alvo do STF, fez um voto correto. O voto da prerrogativa parlamentar e o voto de acabar com essa perseguição da Carla Zambelli, gente. Carla Zambelli está presa porque um psicopata fez uma delação sem provar nada. Não há nenhuma prova de nada que ele falou. E mesmo assim o Alexandre de Moraes condenou a mulher mais votada do Brasil a 10 anos de prisão. E as pessoas acham isso normal. Quantos mais? Cara, já foi Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Ramagem, Daniel Silveira. Quantos deputados, o Marcos Duval, quantos senadores e deputados vão ter que ser humilhados, pisoteados até que a Câmara e o Senado façam algo? Eles podem espernear o quanto eles quiserem. Isso vai acabar. E essa injustiça que está sendo feita com a Carla Zambelli, isso também vai ter retribuição. Essas pessoas que participaram, esse pessoal do TSE, que fez grupinho falando vamos pegar ela, todas essas pessoas, é uma questão de tempo. Podem prender mais 10, mas todas essas pessoas, elas vão pagar caro e na justiça pelo que elas estão fazendo. Com todas essas pessoas e principalmente com a mulher mais votada nas eleições de 2022, Carla Zambelli, que não cometeu nada de ilegal e está presa na Itália, condenada a 10 anos, gente. Pelo amor de Deus, olha que loucura desse povo. É por isso que a anistia não é só para as pessoas do 8 de janeiro. A anistia é para todas essas pessoas que se tornaram vítimas nas mãos de uma pessoa que surtou. Ele surtou completamente. Me desculpa, mas ele perdeu o contato com a realidade, com o bom senso, com a razoabilidade. Até a imprensa, quando vai fazer um artigo criticando ele, faz usa eufemismo que tem medo. O Brasil virou o país do medo. 60% das pessoas têm medo de dar opinião nas redes sociais. O que é isso, gente? Eu não dou conta disso, não.